O direito à acessibilidade deve ser promovido de forma plena e não podemos mais aceitar desculpas. É por isso que pessoas com deficiência de cada canto do estado estão se mobilizando para chamar a atenção do poder público e da sociedade. Essa viagem começou no interior de Minas e o combinado era o seguinte: uma turma de pessoas com deficiência compraria passagens comuns, como qualquer outro cidadão, só para ver no que ia dar. O ônibus sairia da rodoviária de Juiz de Fora, passando pelos municípios de Santos Dumont e Barbacena, antes de seguir para BH, onde estaria sendo aguardado por uma galera de militantes e apoiadores da causa. O principal motivo da manifestação é a falta de acessibilidade nos ônibus de viagem intermunicipais e interestaduais. A maioria dos veículos vem com adesivo de acessibilidade pregado na porta ou no vidro, mas a escada estreita e a falta de plataforma elevatória deixam clara a violação de direitos. A confusão e o desrespeito começaram em Juiz de Fora. Mesmo a galera chegando no horário, o despreparo da empresa responsável atrasou tudo. Como os ônibus não são acessíveis, as empresas insistem em duas soluções paliativas: a cadeira de transbordo ou carregar o passageiro no colo. Aí juntou 4 pessoas para me carregar e aí não coube todo mundo porque a porta é estreita, né? E aí uma escorregou e caiu todo mundo. Carregar é constrangedor. Constrangedor sempre é. Você já viu se é digno uma pessoa entrar se arrastando aqui, ó, porque falam que tem elevador, isso, aquilo, não tem nada. Mas a cadeira de transbordo também não é nada legal. Uma das militantes teve que se sujeitar a isso e os funcionários da empresa mal sabiam operar o equipamento. É desconfortante, né? Constrangedor. Eu mesmo já testei essa cadeira de transbordo, que não oferece nenhuma segurança. Ela chegou a ser proibida pelo Inmetro em 2015, mas a medida só foi para inglês ver. A norma seguiu sendo prorrogada e a dignidade no embarque e desembarque continua não passando de uma promessa. Queria saber para que serve esse símbolo? Por que as empresas de ônibus têm o direito de botar esse símbolo? Qual a anuência da NTT e do DR? Eu queria saber, cadê o poder de fiscalização? Nós deficientes não precisamos passar por esse tipo de humilhação. A fiscalização da NTT ela não pode, né, fugir daquilo que está na regra. E hoje a regra ainda se aceita esse tipo de veículos que não contemplam as plataformas, né? Isso é importante para ficar claro, porque senão fica parecendo que a fiscalização não funciona. A fiscalização precisa de um parâmetro legal para atuar. E hoje esse parâmetro legal ele é precário e ele infelizmente não atende ao cidadão com deficiência. Exatamente. Hoje o que existe hoje dentro da legislação que é obrigatório se cumprir, a fiscalização faz valer. Que é a questão das campainhas, que é a questão dos assentos reservados, né? Que é a questão de sinalização, enfim, isso aí a fiscalização tem agido para que não fique sem ser atendido. Agora, tem algumas questões que ainda não existe uma definição legal, né, de como vai ser feito. O Wallace é supervisor de fiscalização da ANTT. Por causa da impossibilidade de embarque, infelizmente 2 colegas tiveram que ficar para trás. Por serem maiores e mais pesados, não seria seguro arriscar. O jeito foi registrar um boletim de ocorrência. Tá aqui ó, o nome do boletim. Tá aqui o boletim de ocorrência, eu fiz o boletim de ocorrência em Barbacena. E tem mais. A empresa curiosamente optou pelo embarque dos passageiros com deficiência em um ônibus separado. A justificativa era que a presença deles iria atrasar ainda mais a viagem dos passageiros sem deficiência. Tem uma coisa curiosa, que o ônibus chegou só com os deficientes físicos? Só com eles! Só a pessoa com deficiência? Que segregação é essa? Segregou, ela pegou os outros passageiros, mandou eles embora antes e ficou para trás. Será que a deficiência contamina? É porque colocou no ônibus sozinho, isolado? O importante é que, mesmo com todos os perrengues, o pessoal seguiu bravamente durante mais de 5 horas de viagem até BH,
onde eles foram recepcionados pelos militantes e apoiadores. Depois, seguiram em passeata, tocando cadeira pela Avenida Afonso Pena até a Casa de Direitos Humanos, onde se reuniram com autoridades públicas para cobrar respeito e dignidade no direito ao transporte. É um prazer estar aqui. O que me motivou essa questão dessa ação é de uma frase que eu ouvi de uma determinada pessoa pelo qual eu estava em viagem, se nós, pessoas com deficiência, queríamos um ônibus para cada deficiência. E eu falei para ele que realmente nós não queríamos um ônibus para cada deficiência. A única coisa que nós queríamos é o nosso direito respeitado, como manda a lei. Nós queremos que a Lei Brasileira de Inclusão seja cumprida em todos os seus artigos. O cidadão com deficiência merece dignidade para ir e vir como qualquer outra pessoa. E nós não vamos aceitar nenhum direito a menos. Seguimos na luta. Eu sou o Thiago Elton. Faça parte você também. A empresa de ônibus Saritur, que transportou o grupo, informou que na medida em que a frota for sendo renovada, os veículos novos virão com a plataforma prevista. Nos ônibus fabricados antes de 2017, é usada a cadeira de transbordo, que está disponível em todas as rodoviárias. A Saritur ressaltou ainda que a frota da empresa está regular, conforme fiscalização do DER. Tiago, que situação é essa, hein? Pois é. Boa tarde, seja bem-vindo, tá? Boa tarde, Garcia. Isso é brincadeira, né? Vale lembrar que quem quiser denunciar aí a falta, né, de cumprimento da lei, ela pode procurar a NTT, tá bom? Lá pelo número 166. Mas, ô Garcia, tem uma coisa que não entra na minha cabeça aqui. Veja bem, o Inmetro soltou uma portaria em 2015 dizendo que a partir de julho de 2016 a cadeira de transbordo estaria proibida. Sabe o que aconteceu, Garcia? O que aconteceu? No ano seguinte, eles prorrogaram essa lei para 2017. Chegou em 2017, prorrogaram para 2018 de novo. Ou seja, a instituição, o poder público, também não está cooperando, tá? Então não tem o que reclamar da fiscalização. A fiscalização vai fiscalizar o quê? Se a própria lei está em desacordo. O que tem que ser cumprido é a Lei Brasileira de Inclusão. E vale lembrar que as pessoas que sofrerem qualquer tipo de prejuízo, passar por algum constrangimento no embarque ou desembarque, dependendo da gravidade da situação, isso pode gerar danos morais e até materiais, viu, ô Garcia? Eu não duvido nada, Thiago, que pode acontecer a seguinte situação. Alguém fala assim, anda rápido aí que os demais precisam ser atendidos. Isso pode acontecer. Não, é coisa que não ficou explicada ali, né? Porque o que eles fizeram lá? A empresa responsável pegou um ônibus separado e colocou as pessoas com deficiência isoladas. Segregaram as pessoas com deficiência em ônibus para não atrasar os sem deficiência. Todo mundo é ser humano, meu amigo. Exato. Tem que estar no mesmo ônibus, não tem essa de vai atrasar, não vai atrasar. Tem que ter vergonha na cara e cumprir a Lei Brasileira de Inclusão, que já passou da hora, né, Garcia? Exatamente. Uma atitude separatista. Exatamente. Ô, Thiago, aqui, a gente mostrou recentemente, no Faça Parte, uma mamãe surda fazendo ultrassom acessível, não é? E aí você ficou devendo essa notícia pra gente. Você tem novidade? Pois é, Garcia, era um chá de revelação, né? Pra saber se era menino ou menina. E a gente fez a reportagem, só que a amiga da mamãe é que recebeu a notícia da médica. E para saber o sexo do bebê foi informado, né? Vamos lá, olha só, a turma reuniu esse fim de semana, foi no dia 30 agora, pra gente poder falar. E é menina, né? É a Catarina. Ela falou que se fosse homem seria Eduardo, se fosse menina seria a Catarina. Pô, que então, bacana. É a Catarina, a filha da mamãe surda, que foi o primeiro ultrassom aqui em Minas, traduzido em Libras, e o Faça Parte foi lá cobrir, né? O direito à acessibilidade se concretizando na saúde. Aliás, pelo menos mostrando que é possível se concretizar, né, Garcia? É verdade, que ela venha cercada a esse mundo de muita paz, de muito carinho, muito amor, né, essa criança. É isso aí, Garcia. E olha, vale lembrar que quem tiver sugestões pra gente, manda aí no e-mail do Faça Parte, é o facaparte@recordminas.tv.br, e lá no Instagram, @Thiago Elton Oficial, e tá rolando meu canal no Instagram agora, viu, Garcia? Opa! Dando dicas de direitos das pessoas com deficiência. Segue lá, galera, @Thiago Elton Oficial. Maravilha, guerreiro. Até Some quarta, não, viu? meu querido. Vai com Deus, viu? Tamo junto. Belo topete, hein, Thiago? É homenagem ao Garcia.